Amém, meus amados? Queria meditar essa noite com os irmãos sobre os olhos, sobre enxergar, né? Porque no texto bíblico existem várias passagens que tratam, obrigado, diaconisa Joyce, sobre os olhos, sobre ver, sobre contemplar, né? Então você vai ter no texto bíblico algumas passagens literais, como por exemplo Marcos 10:52, que vai falar do cego Bartimeu. E aí o cego Bartimeu, logicamente, ele era cego, né? Então, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E eu acho isso muito engraçado da parte de Jesus, porque era um cego que estava ali no meio do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo sabia que aquele homem era cego, mas mesmo assim Jesus pergunta, né? O que queres que eu te faça? Então aí você tem uma visão literal sobre cegueira, sobre ver. O texto bíblico também nos mostra sobre ver no sentido de entendimento das coisas de Deus. Paulo, em Efésios, capítulo 1, verso 18, ele orando, ele fala: iluminando os olhos dos vossos corações, para que a igreja de Éfeso pudesse entender, compreender qual é a vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja para a vida dele. Ou seja, Paulo ora para que os olhos do coração dele, os olhos do entendimento deles, pudessem ser iluminados, para que eles pudessem entender. Então, os olhos têm a ver também com o entendimento das coisas de Deus, contemplar as coisas de Deus, ver as coisas de Deus, alcançar aquilo que Deus está fazendo. Nós olhamos com os nossos olhos aquilo que o Senhor tem feito. Tem um sentido moral também. Os olhos também carregam no texto bíblico um sentido moral. Por exemplo, em 1 João 2,16, vai falar sobre a concupiscência dos olhos. Vai falar em relação aos desejos da carne, aos desejos daquilo que nós vemos, a soberba da vida, ao desejo das coisas mundanas, mostrando que nós temos que ter uma vida diferente. Tomando cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, tratando como um desejo. Tanto é que Jesus, em Mateus 18, verso 9, ele diz: se os teus olhos te fazem pecar, é melhor arrancá-los do que perecer no inferno. É melhor entrar no reino dos céus sem um olho. Cuidado com aquilo que você tem colocado diante dos vossos olhos, porque aquilo que nós colocamos às vezes diante dos nossos olhos nos causa desejo, nos causa vontade, nos causa aquilo que nós queremos ter. E é interessante que o texto bíblico, ele aponta os olhos como o contrário, né? Quando nós olhamos para as coisas do mundo e desejamos esse mundo, essa carne, os desejos, as paixões, a concupiscência da carne, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos no mundo, nos leva a nos desviarmos de Deus. O que é completamente o contrário da fé. Porque 2 Coríntios 5, verso 2, diz que porque andamos por fé e não pelo que vemos. Não é verdade? O texto bíblico fala: olha, cuidado com o que tu olha aí fora, hein? Cuidado com o que você está vendo, porque o que você está vendo pode te levar a pecar. Porque o nosso modo de ver é pela fé, e viver pela fé não é viver pelo que nós vemos. O autor de Hebreus, ele vai dizer
E você conhece muito bem Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vemos. A fé está relacionada àquilo que nós não vemos. Enquanto os carnais andam olhando para as coisas terrenas e desejando as coisas desse mundo, os que têm fé vivem aguardando algo muito maior e superior. Percebe a diferença? Percebe como a Bíblia vai tratando esses olhos? O que nós vemos, o que nós contemplamos, o que nós desejamos? E aí, dito isto, depois dessa breve introdução, você vai conseguir entender melhor o texto que eu quero ler contigo, que é Lucas, capítulo 11, verso 33 ao 35. Lucas 11, verso 33 ao 35, que diz assim: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entrarem vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você, não seja trevas. Dito isso que eu falei anteriormente, agora nós conseguimos compreender melhor o que Jesus está falando aqui. Jesus está colocando dois tipos de pessoas: os que têm os olhos bons e os que têm os olhos maus. Os que são, de acordo com aquilo que eles veem, têm seu corpo iluminado, sua vida iluminada, seu ser iluminado. E aqueles que andam em trevas. O que nós temos posto diante dos nossos olhos? Não somente aquilo que nós vemos. Não, você já entendeu. Você já entendeu que os seus olhos têm a ver com o seu desejo. Você já entendeu que os seus olhos têm a ver com aquilo que você quer almejar e contemplar. Tem a ver com o seu íntimo, o seu coração, às vezes egoísta. E temos que tomar cuidado com isso. Porque os nossos olhos têm que contemplar e desejar as coisas boas. E aquilo que é bom é o que é reto, é o que é santo, é o que é justo. É o que provém do alto, é o que provém de Deus. Isso é o que é bom. O que é bom, às vezes, é diminuir o meu eu, para que o Senhor prevaleça. Entende? E aí sim, eu serei completamente iluminado, cheio de luz, diferente das coisas mais. As coisas mais é aquilo que nos afasta, nos prendem ao desejo terreno. É as concupiscências dos olhos, o desejo da vida, a soberba das coisas. E o problema nosso é que, às vezes, nós nos perdemos em nossos desejos e vontades. Nos perdemos naquilo que nós queremos fazer. E isso, às vezes, gera em nós um ciclo. Eu estava conversando hoje com meu irmão, e aí foi até uma coisa que eu já comentei aqui, sobre o ciclo vicioso das coisas que nos afastam, né? E aí, estávamos lá falando sobre quando determinadas igrejas se tornam refém do próprio crescimento. Exemplo, a igreja cresce, arrecada mais, compra mais coisas, compra terreno, compra sítio, compra telão de LED, compra tudo. E aí, para que possa sustentar tudo isso, tem que haver o quê? Mais arrecadação.
E aí, gerando mais arrecadação, tu tem que começar a vender coisas. E aí você vai tendo essa bola, esse ciclo. E aí você começa a ter a rosa ungida, você começa a ter o copinho de R$100, você começa a ter os leilões. Quem dá 1.000, preciso de... Meus irmãos, eu preciso de 50 pessoas com R$1.000 de oferta. Não é verdade? Né? Começa a gerar essa bola de neve. Por quê? Você tem que manter aquilo tudo que foi comprado, construído, e gera uma bola de neve. Muitas igrejas entram nessa bola de neve. A ideia inicial era boa. Crescer, expandir, isso é maravilhoso. Mas o problema é que isso pode te desviar do caminho. Às vezes o nosso desejo inicial é igualzinho. Ah, Senhor, eu queria tanto que tal coisa acontecesse comigo para que eu pudesse... Quantos? Os pastores estão aqui há muito mais tempo do que eu. Quantas pessoas não chegaram e falaram, né, pastor? Pastor, se aquela bênção sair, eu vou dar uma oferta especial. A bênção do irmão sai, o irmão some, né? Muda até de telefone. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quando tal dinheiro sair, eu vou arrumar a minha vida. Aí o tal dinheiro sai, tu se enrola mais ainda. Acontece. Os nossos desejos são os nossos maiores inimigos, às vezes. Por isso, tome cuidado com seus olhos. Seus olhos têm que ser bons. Contemplar coisas boas. Contemplar o desejo de querer ter o Senhor. Por isso que andamos pela fé e não pelo que vemos. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Porque se eu for depender de ver, eu não terei fé. Imagine que para que eu possa obedecer a Deus, eu tenho que ver um anjo com a espada de fogo falando, não vai por esse caminho, né? E tem um outro ponto aqui que também eu acho maravilhoso e irônico também, que é o verso 35. O verso 35 é o verso que mais me intriga. Porque o 35 diz, portanto, tenham cuidado, Jesus acende o alerta. Cuidado aí, hein? Para que a luz que está em você não sejam trevas. Ou seja, tem gente que jura que está fazendo a coisa boa, mas está fazendo mal. Tem gente que se engana, porque jura que ele é luz, mas é trevas. Jura que está abençoando, mas na verdade ele está causando mais problemas. Tem crente que jura que é crente, mas é fofoqueiro infeliz, rapaz. E causa mais problema na igreja do que... Tem crente que jura que é crente, mas está mentindo, passando perna nos outros. Cuidado para que a sua luz não seja trevas. E Jesus acende esse alerta, que deve ser um alerta para a nossa vida. O que eu tenho colocado diante dos meus olhos tem sido o que é o bom para Deus, que ilumina todo o meu corpo, ou aquilo que eu tenho contemplado e desejando, né? Quando eu falo para você, quando você pensa daqui, aquela pergunta de RH, Rubem que está trabalhando, Rubem já deve ter feito essa pergunta em entrevista. Como você se acha daqui a 5 anos? Né? Se você talvez hoje chegar numa igreja e perguntar como você se acha daqui a 5 anos? Alguns vão provavelmente dizer, eu acho que eu vou estar casado, eu espero já ter um carro, eu espero já ter uma casa, eu espero já ter ganhado uma promoção no meu emprego, eu espero ter formado na faculdade e estar trabalhando naquilo que eu gosto. Olha que maravilha!
Mas ninguém ou poucos serão que vão falar: eu espero ter mais intimidade com Deus. Eu espero estar profetizando, tendo visões, revelações, eu espero estar pregando, eu espero estar mais envolvido no evangelismo, eu espero estar envolvido em missões, eu não sei. Poucos vão dizer algo do reino de Deus. Porque os nossos olhos ainda são muito presos nessa terra. E aí nós enchemos a boca para falar: buscai primeiro o reino de Deus. Mas o reino de Deus nem sempre está na primazia da sua vida. Poucos vão dizer: eu espero daqui a 5 anos já ter lido a Bíblia inteira, porque eu nunca li. Eu espero daqui a 5 anos ter um conhecimento teológico maior e melhor. Talvez, se você chegar para os crentes e perguntar como você se vê daqui a 5 anos, poucos darão esse exemplo. Poucos darão exemplos desse jeito. E temos que tomar muito cuidado, porque cada vez que nós nos prendemos mais aqui, esquecemos do céu. Esquecemos da nossa salvação, esquecemos do motivo de Cristo morrer e ressuscitar. Não é errado você se planejar para se formar na faculdade, para comprar um carro, para comprar. Faça tudo isso e dê um churrasco e me convide. Mas não se esqueça de que a sua vida espiritual não está desconexa da vida material. O seu crescimento, quantos cresceram, quantos ao longo do tempo cresceram em sua vida material e se esqueceram de Deus? Quantos prosperaram em seus empregos e sumiram da presença e da casa do Senhor? Se os seus olhos forem bons, mas come cuidado, porque o que é luz pode ser trevas. O que tu acha que pode estar ali, olha, eu sou uma pessoa maravilhosa. Cuidado. O Senhor nos avisa, cuidado. Tomem cuidado para não virarem trevas. Porque também os nossos olhos nos enganam. E eu acho que é por isso que Jesus falou. Os nossos olhos nos enganam. Tem uma história que certa vez um homem tinha um sítio, uma propriedade. E aí a propriedade estava dando muito custo para ele. Ele estava gastando muito dinheiro com aquela propriedade e a propriedade não dava retorno para ele. E aí ele pensava em vender e certa vez ele andando na rua, ele se encontrou com um poeta, o Olavo Bilac. E aí ele perguntou: meu amigo, você conhece o sítio que eu tenho? Quero vendê-lo. Me ajude a botar um anúncio no jornal, você que tem o dom das palavras. Olavo Bilac fez o anúncio de venda para ele. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo. E cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro, a casa, banhada pelo sol nascente, oferece uma sombra tranquila das tardes na varanda. Passou-se um tempo, Olavo Bilac se encontra com o homem e pergunta: deu certo o anúncio? O homem responde para ele: depois que eu li o seu anúncio, nem eu quis vender mais. Os nossos olhos nos enganam. E aí quando eu escuto isso, eu lembro logo do filho pródigo, né? Que o filho pródigo estava junto do pai, mas de repente os olhos dele contemplam outras coisas. E ele pensa: pai, me dá minha parte, que eu vou cair nesse mundo, esse mundo belo, lindo. Vou para o mundo. E aí ele perde tudo. E aí no verso 17, lá do capítulo 15, ele fala:
até os empregados do meu pai comiam melhor que eu. E ele lá cheio de fome, e os porcos comendo, e ele não. E ele fala, vou voltar para o meu pai. Vou voltar porque lá é melhor. Vou voltar porque fui enganado pelos meus olhos, pelos meus desejos. Os nossos olhos nos enganam. E às vezes nós estamos diante do melhor da presença de Deus. Estamos diante de Deus maravilhoso, oramos, clamamos, mas aí de repente nós começamos a olhar outras coisas e começamos a deixar Deus de lado e começamos a deixar Deus para depois e começamos a deixar Deus para a semana que vem e de repente Deus não é nem mais tão importante assim. Os nossos olhos nos enganam. Cuidado com os seus desejos. O filho pródigo, olhando tudo aquilo, ele se lembrou, só percebeu quando ele estava na pior. Às vezes nós estamos igual o moço, estamos na propriedade linda, maravilhosa. Mas graças a Deus que o Senhor sempre nos fala, é melhor estar na presença de Deus. É melhor estar junto do Senhor. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Não, só continua, filho. Só continua. Acredite, a sua crise vai passar. Ah, mas eu estou olhando lá fora, os outros estão melhorando, parece que está mais feliz, parece que está com mais dinheiro, eu não tenho nada, eu estou. E aí tem um homem na Bíblia que nos serve de exemplo. É um versículo só. 2 Timóteo 4, verso 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Paulo aqui está preso, sozinho, que Paulo já está na sua segunda prisão, não é prisão domiciliar não, é a prisão, cadeia, preso, sozinho, e ele fala, Demas me abandonou. Quem é Demas? Filipenses 1, 24, Filemon, FM aqui, ó, FM. Paulo, quando está escrevendo, Paulo escreve, Filemon, uma carta lá, anterior de Paulo, fala, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudação a vocês. Até alguns anos antes, Demas era um dos colaboradores, junto com Marcos, o que escreveu o Evangelho, junto com Lucas, que também escreveu o Evangelho. Era bom. Ele está na mesma galera. Aqui. Gálatas 4:12, que é uma carta da primeira prisão de Paulo, ele escreve, Lucas, o médico amado, e a também Demas, mandam saudações. Demas fazia parte do grupo de colaboradores, obreiros, fiéis, que estavam junto de Paulo, levando as cartas, cuidando das igrejas. Mas agora, já no final ali de Paulo preso, Paulo agora está escrevendo a Timóteo e falando, Demas me abandonou, porque ele amou o presente século. Demas largou tudo, porque ele amou as coisas que esse mundo tem para oferecer. E a palavra aqui, abandonar, não é somente a ideia de deixar. O abandonar aqui é deixar em dificuldades, sabe? É largar com uma mão na frente e outra atrás, entendeu? Melhorou a percepção? Paulo aqui está botando um peso,
Está botando assim, ele não somente me deixou, não, ele me largou. Eu fui trocado. Entende? Porque ele amou o presente século. Pense num Paulo preso, um Paulo que pregou, que fez tantas coisas, que agora está preso e que pode ser condenado à morte a qualquer momento. Eu posso imaginar o que passou no coração de Demas. É isso que me espera? É esse evangelho? Pô, Paulo fez o que fez e está terminando dessa forma? Não quero terminar desse jeito, não. Quero não. Vou largar tudo e vou para Tessalônica. Sabe-se lá o que ele tinha em Tessalônica. Mas o fato é que ele abandona Paulo. Deixou Paulo. A vida cristã também é uma vida de renúncia. Também é uma vida que nós temos que deixar. E muitos não estão dispostos a deixar. E amam o presente século. Muitos, se você chegar e perguntar e falar que, olha, Jesus é bom, Jesus é legal, o céu é bom, eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, Deus é bom. Tá bom, larga isso agora e segue-me. Não vai, porque ama o presente século. Tem crentes que estão na igreja, mas não vivem como se fosse da igreja. E quando eu digo igreja, eu não digo denominação, eu digo o corpo de Cristo. E preferem andar e viver de acordo com o presente século. Quantos têm abandonado a fé? Quantos têm renunciado a Cristo? Porque têm olhado e contemplado. E não têm percebido a beleza de estar na presença de Deus. Não têm percebido a beleza de contemplar, de chegar. Não se sentem em um local que é amado pela presença de Deus na vida dele. E vão sendo seduzidos pelo presente século. Demas chegou num ponto que simplesmente abandonou Paulo. E seguiu os seus desejos, os seus olhos, e contemplou o primeiro século. O desejo do século presente. Mas como vencer? É a pergunta. Como não sucumbir diante de tamanhas provações? Como não cair no engano de achar que é luz e se tornar trevas? Como manter o meu corpo todo bem iluminado, porque meus olhos são bons e eu tenho contemplado as coisas boas de Deus? Como não ser enganado e abandonar a presença de Deus? Filipenses 3, do 12 ao 15, eu gosto dessa passagem. São poucas as passagens que eu tenho de cor, essa é uma delas. Que eu gosto mesmo dessa passagem aqui de Paulo. Filipenses 3, verso 12, Paulo nos ensina também. Vou esperar a Ania colocar. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que eu também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus
revelará para vocês. Eu adoro essa passagem. Porque Paulo já começa falando: não alcancei a perfeição, não sou perfeito, continuo aqui nessa caminhada, correndo, tropeçando, andando, tomando chicotada, ficando com raiva dos outros mesmo, às vezes pode ser que tenha vontade de desanimar, pode ser, continuo nessa caminhada, porque a ideia aqui desse prêmio, imagine um corredor. Essa é a visão. Alguém que corre pelo prêmio. E ele está falando: eu não alcancei essa perfeição não, eu continuo aqui nessa caminhada porque eu fui conquistado por Cristo. Eu desejo uma conquista que eu já fui conquistado. E aí ele vai e fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Por que ele prossegue? Porque ele não alcançou a perfeição. Irmão, se você acha que a tua vida cristã está boa, eu vou te dizer, não está. Porque tem uma caminhada que você deve prosseguir, se aperfeiçoar na corrida da soberana vocação de Deus na sua vida. Deus já tem mais. Paulo está falando: eu não cheguei à perfeição, eu ainda tenho mais para correr. Eu ainda tenho mais para alcançar. Mas como é que eu faço para vencer essa corrida? Eu esqueço o que para trás ficou. Eu esqueço o que para trás já foi. Porque a minha corrida é para frente. A minha soberana vocação está à minha frente. O meu alvo é Cristo. Entende? Eu não vou retroceder, não, eu vou avançar, porque ela está diante de mim. O que o Senhor deseja para a sua vida está diante de você. Busque ao Senhor, mantenha o seu foco diante do Senhor. O seu alvo é Cristo. Quando eu mantenho os meus olhos no meu alvo, eu não tenho tempo de olhar para as outras coisas. Os meus olhos estão fixados em Cristo, porque é Ele que tem me chamado, Ele que tem me capacitado, Ele que tem me ajudado, Ele que tem feito de mim perseverar. E Paulo termina no verso 15 com uma... E Paulo é muito bom nisso, né? Paulo, ao mesmo tempo que está falando uma coisa maravilhosa, e prossiga, e vai, e tal. Amém, amém, igreja. Eu imagino Paulo pregando assim: amém, igreja, igreja, amém. Mas isso aqui é só para quem é maduro. Aí, que isso, Paulo? Esse modo de pensar aqui é só para quem é maduro. E se vocês pensam de modo diferente disso aqui, olha, Deus vai revelar para vocês. Paulo é muito pentecostal mesmo. Paulo é pentecostal. Deus vai falar com vocês aquilo que vocês estão falhando, aquilo que vocês estão sendo menino, que Paulo fala: olha, prosseguir naquilo que o Senhor tem nos chamado, e não se desviar, e não ir para um lado, e não para o outro, e não ficar toda hora pensando em desistir, porque deixando as coisas que ficaram para... Eu avanço, eu prossigo, eu não vou ser ludibriado pelos meus olhos, porque ali tem mais facilidade, porque ali tem mais coisa, porque ali eu vou me dar bem. Não, eu prossigo em Cristo Jesus. Entende? E se o meu modo de pensar é diferente, eu não sou maduro na fé. Eu tenho que amadurecer, porque se eu olho para Cristo, eu amadureço. E aí tem muitos crentes que não conseguem amadurecer, porque não fixaram a sua casa na rocha. E aí qualquer ventinho, eu quero ir embora. Eu vou embora. Chega a época de carnaval, os crentes, eu não quero mais. Hoje é que dia 15, né? Então, no dia 10,
Deve ter crente que já estava já em parafuso já. Eu quero desistir, eu vou desistir, eu não aguento. Eu vou embora. Aí bloqueei até o pastor no WhatsApp para não ter. Não, eu vou embora. Aí no dia 22, próximo domingo, né? 22, 21, sei lá. Aí tá o irmão de volta. Ah, pastor, na igreja é melhor. Ficou 3 dias sem dormir, pulando carnaval, infeliz. Mas época de política, então? Estamos em época de eleição. Em época não, né? Vai vir a eleição. E aí vai estar assim de político querendo o voto dos crentes. O político não meteu o pé na igreja há 3 anos. Esse ano ele vai estar lá, no altar pedindo a bênção. Que Jesus abençoe essa nação. Vai recitar até versículo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vai estar lá o político lá. E os crentes, é isso, é ele. Me arruma um carguinho aí. Aí vai lá, dos esquemas, eu te apoio que tu me apoia. Vai ter, esse ano vai ter. Eu tenho certeza, lógico que vai ter. Aqui é Brasil. Se aqui fosse a Suíça, de repente era diferente. Aqui é Brasil. Não é verdade? Avançando para Cristo. Seus olhos têm que contemplar a beleza da santidade de Deus, a beleza da presença de Deus, a beleza daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, a beleza daquilo o que Deus já manifestou de glória em você e através de você. Manter os olhos fixados em Cristo é manter os olhos fixados naquilo que o Senhor realizou na sua e na minha vida. Porque quando eu perco essa ideia do que Deus já fez, eu não consigo mais contemplar o que Deus fará. Se eu não consigo ver Deus hoje, como poderei ver Deus amanhã na minha vida? Por isso eu tenho que contemplar, por isso que eu tenho que ver, por isso que eu tenho que prosseguir. Não é para você ficar parado, irmão. Vida espiritual de crente não pode ser água parada. Vida espiritual do crente não é monótona. Vida espiritual do crente é prosseguir. É avançar. Se eu orava pouco, eu oro mais. Se eu lia pouco, agora eu leio mais. Se eu cantava menos, agora eu canto mais. Se eu não evangelizava, agora eu evangelizo. Se eu vinha para o culto e não sentia nada, eu venho para o culto e sinto alguma coisa. Nem que seja para sentir que hoje eu fui sem vergonha, eu não senti nada. Nem que seja isso. Sabe? A vida espiritual do crente é um prosseguir, é um avançar, é um conquistar, é colocar diante dos meus olhos um alvo, e esse alvo é Cristo, e eu não vou mudar, eu não vou arredar. Pode vir a paixões, as carnes, o que for na minha vida, o que vai me fazer permanecer e vencer é continuar olhando e prosseguindo para Cristo em todo o tempo. Porque senão eu serei sucumbido pelas minhas próprias paixões e cairei no erro de achar que sou luz e sou trevas. Mas quando eu permaneço orando e avançando e conquistando no reino de Deus e amadurecendo na sua presença e edificando a minha casa sobre a rocha, eu não sou enganado pelos meus olhos, porque os meus olhos contemplam a verdade e a vida é abundância. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa noite
por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, ó Pai amado. Senhor, que os nossos olhos, ó Deus, possam contemplar a Tua glória, possam contemplar, Senhor, as Suas bênçãos, que nós possamos, ó Deus, com os nossos olhos, ver, Senhor, através da fé, Pai amado, através dos olhos da fé, Senhor, tudo aquilo, Deus, que Tu tem feito, que Tu está realizando em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos abandonar, que nós não venhamos, ó Deus, Te deixar, Pai amado, mas que nós possamos, ó Deus, prosseguir como igreja, prosseguir, Senhor, crescendo, prosseguir, Senhor, avançando no Teu reino, Pai amado, porque, Senhor, Tu, Pai amado, tem colocado diante de nós, ó Deus, todas as bênçãos, ó Pai. Tu tem colocado, Senhor, diante de nós a nossa vocação, colocado, Senhor, diante de nós aquilo que Tu tens para realizar, para fazer, Pai amado. E portanto, Senhor, nos dê ânimo, Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para que nós não venhamos ser enganados pelos nossos olhos, pelos nossos desejos, mas que tudo, Senhor, venha a ser, ó Deus, convertido diante da Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha nos dar o entendimento necessário para que nós possamos prosseguir em nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, e que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.